Olá, sejam bem-vindos ao Private Talks. Eu sou William Reuser e este é mais um episódio da segunda temporada do nosso podcast. Hoje temos o prazer de receber um artista contemporâneo cuja obra expande nossa percepção de espaço, matéria e equilíbrio, o escultor Arthur Lescher. Arthur, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, abrir o seu estúdio, um privilégio estar aqui contigo. E eu estou muito animado aqui para poder te entrevistar hoje e conhecer ainda mais sobre as suas obras e sua história. Tá, obrigado. Eu que agradeço. Bom, antes de começarmos, eu queria falar um pouco sobre o Arthur. Ele é nascido em São Paulo e começou a sua carreira no final dos anos 80, e desde então construiu um percurso sólido no Brasil e no exterior. Reconhecido por suas esculturas e instalações que dialogam com a arquitetura, física e percepção, ele constrói obras que expõem o espaço. Suas obras já estiveram em muitas importantes instituições e eventos como a Bienal de São Paulo e fazem parte de coleções públicas privadas de prestígio. Arthur, eu queria então começar aqui no nosso primeiro bloco de perguntas e me comenta um pouco assim, como é que você se lembra do momento em que e quando você percebeu que a arte, né, ela seria o seu caminho, a sua carreira que você ia seguir? Bom, esse momento eu lembro que foi um processo bastante longo. Então não teve um momento, uma decisão. Eu acho que isso foi se construindo ao longo do tempo e com muitas dúvidas, porque eu sempre gostei e sempre convivi com o meio de arte, de um certo modo, né? Por um lado pela literatura, que era uma influência da minha mãe, e eu tinha um tio arquiteto que era muito ligado com alguns artistas do Rio de Janeiro. E eu convivia um pouco com essas pessoas. Então, e desde pequeno eu gostava dessas atividades artísticas. Mas eu nunca acreditei muito, eu nunca coloquei isso como projeto. Assim, vou ser artista. Eu achava muito complicado essa afirmação. O que aconteceu foi basicamente assim, desenvolver trabalhos com desenho. No começo eu desenhava muito, fotografia também, trabalhava bastante com fotografia, isso de adolescente. E era uma coisa que realmente eu tinha muito prazer em fazer isso. E tinha alguma facilidade. E eu fui desenvolvendo isso, mas eu nunca acreditei assim: "Ah, vou ser artista". Primeiro eu colocava a questão em outro parâmetro, assim, eu poderia ser um fotógrafo, poderia ser um desenhista, poderia ser um pintor, e com o tempo eu fui indo atrás dessas, atividades, né, procurando pessoas que me auxiliaram, que eu fazia curso, até o momento que eu decidi, assim: "Eu vou tentar seguir alguma coisa mais, uma carreira", né. Então isso começa onde? Então vou fazer uma faculdade de artes plásticas, né, de artes visuais, e eu acabei ingressando por esse caminho, mas sempre com muita desconfiança do no que isso poderia dar, né. Tanto é que, assim, vendo em retrospectiva, as minhas atividades sempre foram compartilhadas com outras. Então, ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo meus trabalhos de artista, eu estava trabalhando como artista gráfico, estava trabalhando como professor. Assim, eu nunca tive uma situação, pelo menos no começo de carreira, isso é um começo bastante extenso, tá, então você bota aí uns 15, 20 anos. Aham. Eu nunca tive, assim, a certeza que: "Ah, vou ser um artista, ou sou um artista". Isso só aconteceu, assim, um insight que deu quando eu vi uma primeira publicação que fizeram do meu trabalho, que eu falei: "Ué, eu já fiz tudo isso, então eu devo ser artista, né?". Porque eu já tinha um passado, assim, uma construção, E né. só você que não estava sabendo então? Porque, assim, a vida do artista é muito essa, quer dizer, tem essa metáfora que eu acho que serve, que é muito essa coisa da tela em branco, né. É sempre, você nunca sabe o que é o próximo trabalho. Então, entende, não é amanhã sempre é uma coisa imprevisível, né. Então, a gente carrega um pouco esse mito aí. Legal. Eu vou até fazer você me falou da sua mãe na literatura e seu tio na arquitetura. Você pode falar um pouco mais, você se incomodaria de falar um pouco mais, assim, a influência da sua mãe nessa parte da literatura que acabou depois no seu tio com essa influência
da arquitetura? Eu fiquei curioso. Ah, é? Não, a minha mãe, ela queria ser escritora, ela convivia com escritores da época dela, assim, ela correspondia com a Clarice Lispector, tinha um grupo ela era, assim, a jovem da turma, mas ela convivia com essas pessoas, o Otto Lara Rezende, ela sempre contava isso, e ela escrevia. Mas ela nunca levou ao cabo ser uma escritora. Ela escrevia, mas publicou muito pouco. E em um certo momento ela falou que não queria ser escritora, que não ia publicar. E daí aí aparece uma questão que eu acho que é super interessante, que é essa questão do ser artista e tornar público aquilo que você faz. Então, o exemplo da minha mãe era um pouco o exemplo de quem tinha uma vocação, e acho que ela tinha bastante talento, mas ela queria toda aquela ela tratou aquele dom que ela tinha, ou aquele talento que ela tinha, para um uso interno. Tanto é que ela morava sozinha, depois que a gente ficou grande, ela foi morar sozinha, ela só lia e deveria escrever, mas ela não publicava, então ela não tornava isso público. E então isso para mim já era uma questão, assim, como ser artista e não publicar, e não tornar público, né. Na literatura, os artistas que eu gostava, os escritores principalmente, sempre carregavam uma história, quer dizer, a maioria deles tem uma história muito complicada em relação a isso, né, de ele, como ele vive existencialmente o fato de expor essa sensibilidade, né. A minha mãe falava que, assim, ela meio que não conseguia, levar isso adiante, porque toda vez que ela escrevia, ela sentia que ela tirava a pele, então era uma coisa muito de se expor, né, assim, uma coisa de pele viva, assim. Então e muitos dos artistas poetas que eu gostava, eles se suicidaram, tiveram vidas, assim, super, difíceis, né. Então tinha essa dimensão um pouco, trágica, né, de entrar por esse caminho, né. Eu acho que isso mudou muito, hoje em dia já não é isso, né. Hoje em dia já a gente tem a questão da celebridade, que eu acho que mudou, né, isso mudou total, né. Mas eu acho que carrega isso. O meu tio, que era da arquitetura, ele era um cara que ele me colocou em contato com o mundo, com outros artistas. Então ele me apresentou alguns artistas, ele também era muito ligado à filosofia e à psicologia também, ele fez aquele Instituto Jung em Zurique, e com ele eu aprendi uma coisa que eu acho que era interessante, que ele me deu um conselho quando eu era adolescente, que ele era do Rio, né, eu passava as férias lá com ele, e ele me deu um conselho, ele falou assim: "Arthur, nunca entra numa escola de arte", ele falou. Mas nem todo o conselho dele era bom, tá. Mas ele achava que para entrar na escola você tinha que ter uma experiência própria primeiro, para depois ir para a escola. Eu acabei entrando tardiamente na faculdade mesmo, mas eu acho o conselho dele interessante. Mas, eu acho que é isso, daí, eh, mas na verdade eu acho que eu sempre fui muito desconfiado disso, sabe, dessa relação, né, de se expor, não se expor, até que ponto o que você está fazendo tem uma verdade interna que é mais importante do que, assim, o como as pessoas estão vendo o teu trabalho. Tem essa questão também. Escutando você falando isso, assim, se eu pensar nessas duas figuras importantes da sua vida, né, a sua Hum. mãe, com esse lado que você descreveu, e o seu tio, arquiteto, eu sou advogado, mas eu fiz 2 anos e meio de arquitetura, e eu lembro na Hum. faculdade de arquitetura, a precisão era algo muito importante. Às vezes as pessoas esquecem que o arquiteto tem que ter o Hum. conhecimento da precisão com cálculo e tudo mais, porque não adianta, né, fazer uma obra qualquer e dane-se Sim. o engenheiro para calcular os ferros, né. É. Mas a gente pode assumir, eu queria que você falasse um pouco sobre isso talvez, e que expandisse para a gente, que eu fiquei curioso, né. O lado da sensibilidade que você tem nas suas obras, que tem um equilíbrio muito forte também com essa precisão técnica, e a gente vê isso nitidamente nas suas obras, né. Precisão técnica e uma sensibilidade artística. Eu posso dizer que elas vêm aí desses 2 lados, da sua mãe, do seu tio, e É. como é que elas se encontram então na sua carreira? Eu acho assim, tem essa questão pessoal, assim, que eu acho que tem essa influência, mas
Para mim sempre foi muito claro que, assim, o fazer artístico ele ele necessita dessa precisão, né. Eu acho que isso vale para qualquer linguagem, né, mesmo na poesia ou na literatura, assim, no século XVI, por exemplo, tinha os poetas de engenho, né, que eles, que a questão ali era tratar a linguagem como uma ferramenta e como um sistema que produz uma imagem poética, né. Então não é só a sensibilidade, tem toda uma engenharia para construir aquele efeito lá que se queria. Então, e você vê isso, assim, na mitologia, por exemplo, né, você pega Homero, você vê que toda aquela construção literária, que basicamente é, sobretudo, uma construção literária, que aquilo é tudo, eh, tem toda uma engenharia de construção que ao meu ver, a beleza está nesse lugar. Então, para mim, engenharia e arquitetura, essa questão da precisão, de como um elemento dialoga com o outro, como ele encaixa com o outro, como ele sustenta o outro, como ele conversa com o outro, isso tudo faz parte, né. Isso tem a ver com o meu tio lá, que quando a gente passeava na rua a pé para ver as casas, os prédios, a gente discutia exatamente isso o tempo todo. "Ah, aquele arquiteto usou aquilo, aquilo não ficou tão bom, veja bem, porque ele pensou naquilo". Então, você começa a entender uma gramática das coisas, né. Então isso tem muito a ver com as 2 linguagens, tanto literatura como arquitetura. E arte também, né. Então para mim é muito caro essa parte da gramática, assim, como você constrói um discurso, como você, a partir de algum estímulo que você tem, um material que você acha interessante, você entender o que está em jogo lá e o que você potencializa, daquele material, como ele, ao se relacionar com outro material, o que acontece. Então é sempre uma construção, é basicamente gramatical, né, que produz uma mensagem, que produz uma poética, mas a base eu acho que é essa a base, né, eu vejo desse jeito. Muito interessante isso que você está falando e como é que as coisas se conjugam, né, como elas estão para e passo ali se falando. Vou fazer um shift aqui, você falou sobre o equilíbrio, a precisão, e aí, se a gente olha as suas esculturas, suas instalações, a percepção que a gente tem, eu quero saber se você, não sei se era a sua essa era a sua vontade quando você começou a fazê-las, se você já tinha essa vontade de explorar o espaço, né, entre o corpo, do espectador e o espaço, ou isso foi uma coisa que foi se revelando ao longo do tempo? Não, isso foi se construindo também, mas assim, foi um processo, né. Eu gostava muito de desenhar, eu eu gostava muito de desenhar e eu teve uma época que eu fiz um curso com o Carlos Fajardo, que era desenho de observação. E eu era muito obsessivo, assim, com essas coisas, então eu desenhava muito e com o tempo eu fui percebendo que eu gostava muito de desenhar o espaço, né, e a relação das coisas no espaço e o espaço entre as coisas, e isso eu colocava no papel. Um dia me ocorreu que eu poderia desenhar, não desenhar o espaço, mas desenhar no espaço propriamente dito. Eu podia produzir desenhos no espaço e eu acho que esse foi o salto para sair pra escultura ou para instalação. Eu acho que foi essa passagem, mas foi um processo que veio do desenho. Desde o desenho. E assim, como eu falei, eh, antes, eu como eu não sabia o que eu ia ser, eu me dediquei a várias cadeiras, assim, né, então eu me dediquei muito ao desenho. Então eu desenhava muito, fazia aquarela, e um de cada vez, gravura, pintura, eu fui fazendo meu próprio curso, isso antes de entrar na faculdade. E o desenho talvez é a matéria que permanece até hoje. Eu considero meu trabalho de hoje muito ligado ao desenho, sabe. Primeiro com a ideia do desenho, assim, do traço, que eu acho que tem, e tem trabalhos que eu faço com linha, são até os mais recentes, mas também com a ideia do desenho como, a ideia do arquiteto aí, né, da pessoa que designa, sabe. Que o desenho carrega uma informação, um projeto, uma projeção, alguma,
Né? Essa ideia do projeto mesmo, né? Aquilo, ele está projetando o quê, né? Então, o meu trabalho tem muito disso, né? Nossa, muito interessante. Você falou até da linha, né, que é muito leve, mas o trabalho pode ser pesado, e a linha não deixa de ser o primeiro traço, né, É, do arquiteto, do engenheiro, enfim, do artista, né. é. A linha, assim, no meu caso, assim, a linha, ela entra como conectar pontos, né? Então, uma linha é juntar 2 pontos, você já produz uma linha, né? Então, tem isso, né, agora, assim, me interessa também quando eu uso a linha, também eu estou interessado na matéria da linha, na materialidade dela. Como ela pode, eh, apesar de ser quase imaterial, né, como ela pode produzir volume, como ela pode, ser dura, como ela pode, apontar para algum lugar, como ela pode tensionar o espaço. Então é um elemento que ele entrou muito forte no trabalho, né, porque você já falou, a gente estava falando dessa questão do peso, da leveza do peso e um Uhum. pouco, como, nessas operações gramaticais, né, quando você começa a lidar com as palavras e com eu considero, assim, os materiais quase como palavras, né, e que eles carregam certos significados, assim como as palavras. Isso obviamente dentro de cada cultura, né. Mas no repertório que a gente tem, a gente acaba lidando e resgatando essas informações das coisas que estão, de um certo modo, adormecidas, né. Então, quando você coloca um material, seja a linha ou seja o bronze, o latão, o ferro, o alumínio, em uma situação crítica, ele é um pouco como você dar uma voz, recuperar uma voz que aquele material tem, né. Então daí essas associações começam a aparecer, quase que automaticamente. Então nesse lugar, assim, pode ser que nesse lugar a linha, ela fique evidente esse caráter dela de ser um desenho, de ser um gesto, ou de ser uma ligação, ou de ser uma conexão, e daí e com isso você constrói essa coisa que eu estou falando da poética do trabalho, né. É daí que vem, né. É É desse uma poesia escutar isso, você está falando como você constrói e chega na obra final. E aí eu queria, então, conectar aqui, como você falou, né, a linha ela pode ser, uma linha leve, mas ela também pode ser uma linha mais dura, mais pesada. E te fazer uma pergunta que sempre que eu olho suas obras, principalmente as obras que estão, penduradas, né, é um grande desafio de gravidade aqui. é. Como é que você lida com isso, entre o material pesado com o material leve e a gravidade? Então, isso tudo, assim, a questão da gravidade é central. Assim, é uma das dos primeiros pontos, assim, que eu acabei me apropriando, assim, para o trabalho. E por que isso? Porque quando você pensa em fazer uma escultura, assim, e você vai voltando no tempo, talvez a primeira escultura foi um primeiro desafio da gravidade, né. Então se você pegar 2 pedras e empilhar e deixá-la de pé, já temos um problema aí estrutural de como, né, fazer 2 pedras que querem estar em repouso no chão, elas estarem Em nessa equilíbrio, situação né? tensa em equilíbrio. Então é um pouco, olhar lá para trás e entender por que que a gente faz isso, né. E tem várias teorias antropológicas também do homem ficar de pé, né, o que causa isso, o que provoca isso, né, assim, a libertação das mãos, né. E eu acho que na Eram os esco quadrúpedes, né? A milênia, né? é, dizem que era, não sei. É o que dizem, É né? o que dizem. Mas por exemplo, quando eu faço uma peça dessa que ela é suspensa, eu também estou trabalhando com com outras questões que fazem parte desse repertório que é a história da arte toda, né. Então, assim, até o século XX, 19, 20, a escultura estava presa numa base, né, então ela podia ser uma afirmação da verticalidade, mas ela estava presa numa base. Quando eu tiro a base da escultura, que eu não fiz isso sozinho, obviamente, tiveram vários artistas que, né, porque eu também acho que assim, que o ofício da arte é um ofício de conexão
com várias coisas, com outros artistas inclusive, né. É que nas artes visuais é mais difícil você entender isso do que na literatura. Na literatura você entende muito claramente como um autor Influenciou o leu o outro. outro, influenciou o outro, e se tem isso como um grande rio, uma imagem, assim, de conexão quase que universal. Então, mas, assim, vindo dessa tradição, quando eu tiro a base da escultura, o que que acontece? O material, ele exerce o peso dele, a gravidade dele, né. Eh, e e é incrível como, nesse momento, ele se torna sensível. A minha surpresa quando eu fiz isso, foi assim, como eu posso sensibilizar, eh, muitos quilos de ferro, ou muitos quilos de latão, ou muitos quilos que numa outra situação ele só afirmava o peso dele, mas como que ele pode ser leve, né. Então quando você suspende ele, o que que acontece? Qualquer, vibração no espaço afeta ele. Então ele é mais sensível nesse ponto, entendeu. Uma vibração sonora afeta ele perde uma estabilidade que ele tinha. Então, e daí ele deixa ver essa leveza dele, né. É um pouco é um fenômeno concreto, né, assim, basicamente, né. Então, quando você pensa numa obra nova, Hum. ela vem, bom, obviamente, me está me parecendo que deve ter algum conceito, desenho, você disse que gosta de desenho, ou é de uma experiência sensorial, ou é todos juntos? Eu acho que é tudo junto e misturado, entendeu. E às vezes a questão é, pode vir de um desenho que eu rabisco quando eu estou em casa, sem a menor intenção. Pode ser de uma conversa, pode ser de um relacionamento, pode ser de sei lá, esses trabalhos de linha que eu comecei foi vendo uma foto que acho que da NASA, desses telescópios aí que estão fora da Terra, que fotografou a Terra, e foi a primeira vez que eu vi a Terra com atmosfera, né, porque as fotos que a gente imagens que você tinha da Terra, até então a que eu tinha pelo menos, eram daquele planeta azul, tal, mas igual se fosse Urano, Netuno, sei lá, a Lua. Eu nunca tinha visto a foto da atmosfera. Isso para mim foi muito impressionante, sabe, ter visto que essa solidez, assim, esse peso da Terra, ele está envolvido numa camada muito sutil. Então essa camada. E eu achei isso super interessante, eu quis um pouco reproduzir isso em alguns trabalhos. Foi nesse momento que apareceram as linhas, né, porque eu percebi que com a linha eu podia criar um campo de atmosfera para os metais, sabe, como se fosse uma capa de ar quase invisível, mas você percebe que ela existe, então ela envolve aquilo. E eu achei esse aspecto, assim, muito eu achei bonito mesmo, sabe, eu achei, super poético, assim, como que a terra, que a gente associa a um sólido, né, nem é tão sólido assim, mas a uma pedra, como que Um essa corpo pesado, um né? corpo pesado e duro, como que uma atmosfera sutil, e dessa interação entre os 2 você tem a vida, né, o que permite aqui ter vida e então em outro planeta talvez não tenha por conta dessa diferença de atmosferas, né. Então eu achei muito interessante isso. E eu vi isso como uma relação de materiais, né, assim, ó, como que como um material pode ser sutil e outro material pode ser pesado, e como que transforma o outro, né. E acho que dá até um equilíbrio, né? É, um equilíbrio, mas um contamina o outro, eu acho É muito isso. interessante, né. Você falando isso, eu não quis fechar os olhos para não ser deselegante, mas eu estava, visualizando as suas obras que eu tive o contato, né, o privilégio de ter chegado bem perto em exposições e até, enfim, em feiras, e essa situação que você disse, dessa gravidade sutil que você consegue perceber, para mim ficou muito nítido isso agora vendo as suas esculturas, suas É, instalações, nisso que você falou. assim, então, mas isso que você falou também é importante, porque a minha experiência com o meu trabalho é parecida também, porque assim, do meu histórico de trabalho, a maioria das vezes eu só vejo o trabalho depois que ele está pronto, assim, não tem
ou quando ele já está no espaço, porque ele funciona no espaço. Assim, é muito diferente ver aquele trabalho ele suspenso ali, numa posição de exposição, do que ele assim, numa mesa, numa bancada. Ele não acontece na bancada, Só ele na hora que você acontece pintou. ali. Então eu preciso dessa experiência também. E algumas vezes, eu tive da experiência da montagem da exposição, eu percebi como as coisas podiam mudar também. Então, por exemplo, para mim, há há um tempo atrás, a questão da gravidade do trabalho se dava só no eixo vertical. Quando eu fiz uma exposição na Pinacoteca, e também já tinha feito uma naquele Palais Iéna, na França, que eu coloquei vários pêndulos um do lado do outro, eu percebi que, o o sentido da gravidade ele também funcionava horizontalmente, né. Como que uma peça, ela influencia a outra, simplesmente por estar ao lado ou estar perto. Um pouco dessa situação que a gente tem aqui, né, como que esse espaço, se a gente, assim, pensa esse espaço como um espaço pronto e absoluto da arquitetura, mas como ele mudou totalmente, Com a inserção. porque tem, corpos presentes e corpos que vibram e interagem nessa vibração, mesmo que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo, né, porque, são coisas sutis, mas que isso realmente influencia no nesse todo. Isso muda a configuração total de tudo. Então isso eu aprendo vendo, assim, aprendo, assim, da minha da sensibilidade de estar presenciando aquele fenômeno. E depois eu uso isso. Obviamente, eu falo: "Ah, legal, mas e se eu provocar mais esse fenômeno?". E daí um pouco eu vou construindo um trabalho assim. Bem profundo e bem reflexivo. Vou fazer uma virada aqui de rota um pouquinho e te perguntar, a gente olhando aqui a arte contemporânea brasileira e a sua inserção no circuito internacional, como é que você vê isso, esse cenário atual? Então, é difícil, assim, eu não sei avaliar. Eu sei que o assim, do tempo que eu comecei, como eu falei, assim, a incerteza de ser artista era enorme, sabe. Assim, a gente, assim, por mais que eu falei da minha mãe que tinha esse repertório e tal, para ela era sempre um pânico ter um filho artista, porque ela achava que aquilo não virava, entendeu, que aquilo não ia dar certo. E por questões materiais, etc e tal. Mas com o tempo isso mudou. Então eu dei aula há muito tempo, eu cheguei a ter aluno que assim, que ele sobrevivia do trabalho dele ainda na faculdade, né. Assim, nuns momentos de que o mercado expandiu muito e expandiu mesmo, no mundo todo, e então tem muita demanda por trabalho, então isso cresceu. Mas assim, eu acho que assim, a história da arte ela é bastante complexa. E ela é influenciada por questões políticas, por questões, temporais, assim, né, conjunturais, né. Então, e eu acho que às vezes isso faz com que a coisa vai para frente, às vezes parece que vai para trás, mas assim, eu na verdade, assim, eu não acho que nunca fui de ficar olhando muito para fora, entendeu. Eu acho que eu sempre, um pouco fiquei por aqui, entendeu. Obviamente você olha, você, assim, eu já fui vou frequento, vou em exposição, acho interessante, vou para as feiras, Bienal. Agora você vê como mudou tudo, né, quando eu comecei as referências eram as bienais. Hoje em dia assim, você tem além do circuito das bienais, você tem um circuito que é mais comercial, que são das feiras. E tem gente que tem preconceito de ir nas feiras, mas eu acho um lugar super legal de ir, porque é uma oferta de amostragem, assim, do que está sendo feito que é muito impressionante. Então isso tudo eu acho que mudou, né. Eu não sei se para melhor ou para pior também, né, é difícil falar isso, né, é difícil avaliar. Mas eu vejo, assim, que pelo menos aqui no Brasil, eu acho que tanto o mercado de arte quanto a qualidade do que se produz, e a inserção dos artistas brasileiros em circuitos maiores é cresceu muito, né, é inegável, né. E
Assim, você está falando essa coisa da velocidade, como é que as coisas andam, se comunicam, e a gente vê, obviamente, na sua obra, tem um rigor muito técnico e poético, né? Só que para manter essa integridade aí dessa característica que a gente enxerga na sua obra, e um parênteses, né? Eu percebia, mas eu não tinha essa convicção, mas conversando com você, parece que explodiu dentro de mim, assim, esse sensorial de enxergar, está tão claro. E eu quero acreditar que a nossa audiência vai enxergar isso também. Provavelmente todos já devem ter tido, eu que não era tão inteligente não ter percebido, mas é muito interessante isso que você falou. Mas aí a gente tem um mundo que está muito rápido, muito competitivo. Como é que faz, então, para manter na produção que você continua fazendo, essa integridade ali entre esse equilíbrio de técnica e poesia, sabendo que do outro lado eu tenho uma concorrência e um mundo que funciona a 220? Ou não Então, tem nenhum impacto? não, eu acho que deve ter impacto, mas eu não controlo isso. Eu não, entendeu? Eu não consigo nem pensar o que fazer sobre isso, entendeu? Eu continuo fazendo do jeito que eu sei fazer. Simples assim, sabe? Ou seja, com simplicidade. Queria te fazer aqui mais uma pergunta, assim, se você pudesse pensar num legado para deixar para as próximas gerações de artistas e para o público, né, que eles, quando se deparam com a sua obra e as suas obras futuras e as passadas, que mensagem que você queria deixar nesse legado? Ah, é difícil falar isso, né? Porque também é difícil você avaliar a importância do meu trabalho, e o que isso, assim, eu percebo que as pessoas eh, que têm uma empatia assim com o trabalho, que é muito gratificante. Assim, eu dei aula há muito tempo. Assim, para mim, um legado importante é ter formado alguns artistas, que tem artistas que que hoje estão super bem colocados e têm um trabalho super interessante, que eu tive a sorte de um certo modo, cruzar o caminho deles. O legado, assim, eu acho que, assim, como eu um pouco esbocei antes, eu acredito muito nas conexões e na conversa, assim, então, eh, como se o pensamento da arte fosse uma coisa um pouco maior do que a minha participação, assim, muito maior, mas que eu consigo contribuir na medida em que eu consigo colocar mais uma pergunta ou mais uma questão nesse jogo inteiro. Então, assim, se eu tiver alguma ambição de deixar algum legado a isso, seria ter podido participar dessa conversa, entendeu? No sentido eh, de estar em conexão, em correspondência com esse sistema de artistas e de uma produção que atravessa aí que atravessa muito tempo, não é uma isso também não é uma questão só do que acontece hoje, né. Então se por algum momento eu estiver resgatando alguma questão que foi importante para a arte e essa questão poder ser recolocada e ser desenvolvida por outro artista ou ou na vida das pessoas também, né, porque também nem todo mundo precisa ser artista, né, ou todo mundo poderia ser artista também. Então eu acho que daí essa já seria a minha contribuição. Arthur, chegou na hora que eu não gosto, que é o final. Eu não gosto mesmo, né? Eu podia ficar aqui com você horas conversando. Mas eu queria te agradecer pela sua oportunidade, assim, é muito inspirador. Eu vou agora refletir ainda mais quando eu olho as suas obras e lembrar da mãe e do tio, das inspirações que eles trouxeram para você. Eu tenho convicção de que não só eu, mas acho que todo mundo que observa as suas obras, que coleciona as suas obras, né? É um privilégio poder colecionar as suas obras, a gente vai carregar isso, acho que para sempre. E eu queria te agradecer muito. E eu queria muito ter ficado aqui com você a tarde toda conversando, e eu vou deixar todo mundo com um pouquinho de curiosidade, mas depois no off, behind the scenes aqui, eu acho que eu vou ter que conversar mais com você, porque eu estou muito inspirado e muito agradecido aqui. É um privilégio de estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço e sempre que quiserem, estou disposto a conversar. Queria agradecer a vocês por estarem aqui presentes conosco no nosso quarto episódio e até o próximo Private Talks.
Começa tudo outra vez. É.